Kenon Melo, eu sou de São Paulo, capital. Meu segmento é área comercial, né, de assessoria jurídica. Hoje o meu cargo é de supervisor comercial. Eu conheci a Cami pelo Instagram. Foi uma live que foi falando sobre o método, né, o método de gerência e tudo mais. E por hora foi um vídeo curto, só que é aquele vídeo que a gente quer saber um pouquinho a mais. Em cima disso, tendo aí essa amostra grátis do método da Cami, deu aquele fogo de eu preciso disso para conseguir melhorar o meu rendimento, para conseguir melhorar o rendimento dos meus liderados, e iniciamos aí essa trajetória. Antes do método da Cami, o Kenon sempre foi muito amistoso, então sempre preferiu evitar conflito. Em meio a esse evitar conflito, automaticamente eu não me via com tanta força assim. Eu sei o que eu sou, eu sei o que eu faço, porém eu não tinha essa força, eu não conseguia, digamos que, dar um feedback sincero. Foi uma coisa que eu aprendi no curso. Eu tinha medo de ser sincero e, em cima dessa sinceridade, eu meio que gerar um conflito com o liderado. E eu entendendo disso também, conhecendo o Kenon como era antes, eu me via sendo grosseiro, dando um feedback como esse, porque eu não tinha entendimento. Então, bom, se eu for dar um feedback dessa forma, eu vou acabar sendo visto como grosso, como estúpido, como insensível, ainda mais tendo uma equipe que 90% da minha equipe é feminina. Então você tem que ter um pouco mais de cuidado em cima de um feedback. Então eu tinha, digamos que, esse medo em ser visto como um tirano, mesmo não sendo. E hoje, particularmente hoje, eu vejo que eu não sou um tirano, sendo sincero, muito pelo contrário, estou sendo muito mais amigo do que um tirano, fazendo com que as pessoas tenham essa percepção de que não é dessa forma que a gente precisa fazer. Se nós fazermos assim, vai ser muito melhor. Então, vem comigo que eu estou passando para você o que realmente é bom para você. Eu me vi impotente. Eu sabia e sei do meu cargo, eu sei da minha força dentro, não só da empresa, mas dentro de toda uma equipe comercial, que eu lidero 17 pessoas. E aí eu ficava meio que nesse impasse e me via uma sensação de impotência, de não poder falar, mesmo podendo. Mas como eu não tinha entendimento, eu meio que achava que eu não podia falar. Então, depois de todo o método, depois do curso, depois de todo o entendimento sobre feedbacks, sobre como que deve ser feito, se de fato é necessário ou não é necessário, com isso eu consegui aprender muito mais e elevar o meu conhecimento nesse aspecto de não só da liderança, mas da troca. Hoje, após o curso, após o método da Cami, eu aprendendo ali referente ao feedback, né, o feedback sincero que nós aprendemos aí, que eu aprendi no curso. No início, eu não tinha essa cultura do feedback sincero. Então, era um feedback muito mais de tapar buraco, digamos assim. Era uma coisa muito, muito suave, muito tranquila, entre aspas. Devido à rotina que foi criada depois do método, eu aprendi bastante coisa. Uma das coisas que eu aprendi foi referente à reunião, que é necessário em todo início de mês. Com essa reunião, a minha equipe já começou a ver uma mudança, de que, bom, agora nós temos uma rotina. Nós temos uma rotina mensal. Então, início de mês, o que nós temos? Nós temos uma reunião informativa sobre o mês que passou, sobre resultados, sobre avisos e tudo mais. Após a reunião, vieram os feedbacks. E no início a galera ficou um pouco mais... O que será que ele está querendo dizer com isso? Mas, com o passar do tempo, com o passar dos meses, em cima desses feedbacks, foi muito mais receptivo, porque automaticamente nós temos sim pessoas que não aceitam de início e também não aceitam depois, tanto que o último feedback que eu dei, inclusive, para uma funcionária na hora, ela ficou super feliz e após isso acabou que não sei o que houve, ela decidiu sair da empresa, mas no fundo eu tenho a sensação de trabalho bem feito, de dever cumprido, porque eu fiz a minha parte em cima de um feedback necessário, que seria muito necessário para ela. Eu acredito que ela vai levar para a vida dela também, e não é algo que me pesou, né? Não é algo que eu fiquei com peso na consciência de, nossa, será que eu fiz a coisa certa? Não, eu sei que eu fiz a coisa certa, até porque
em meio a 17 pessoas, né? Eu tive uma única pessoa que, querendo ou não recebeu de uma boa forma, mas as outras 16 estamos batendo metas extraordinárias, quebrando recordes, e tudo graças ao método da Kami. Antes do método da Kami, o Kenon era um supervisor que vendia junto para os liderados, fazia uma qualidade, como a gente diz. Então, eu não conseguia ter tempo para ver melhorias para a equipe no todo. Então, eu tinha uma ou duas pessoas que precisavam um pouco mais dessa atenção, digamos assim, e eu acabava que perdia, entre aspas, todo o meu tempo fazendo venda para essas pessoas, ao invés de conseguir orientá-las como que deveria ser feito, como que deveria ser feita uma reversão em cima de uma indagação de um cliente. Hoje, eu consigo aprimorar os meus vendedores, eu consigo aprimorar todos os meus liderados, eu consigo orientar eles da melhor forma. Ainda assim, entro em linha, porque às vezes é necessário eu entrar em linha, só que não é como antes, que eu sempre falava, não, eu faço. Então, hoje eu faço, você escuta do meu lado, após você entendeu, anotou tudo que era para anotar, ótimo. A próxima você faz, eu vou sentar do lado e vamos ver como é que você está fazendo. Então, entra uma coisa do medo também, de, poxa, uma coisa de aceitação, de eu preciso fazer para eu ter uma aceitação. Após o método, eu entendi que não é isso, esse não é o ponto. O ponto é prepará-los para que eu tenha tempo, para que eles melhorem ainda mais. Com o método da Kami, eu consegui melhorar, assim, que é uma melhora mega perceptível em exatamente 4 dos meus liderados, que eles tinham uma média de venda de 15 a 17 mil nessa média, e após o roleplay, após o shadowing, ouvindo ligações, fazendo todo um feedback em cima dessas ligações para que eles entendessem onde eles precisavam melhorar, de 15 mil, esses 4 a gente conseguiu alavancar aí, e estamos tentando manter, né, esse alavancar que houve de 15 para 26, para 25, e a gente está no segundo mês, que as pessoas elas estão mantendo ali no 25, e trabalhar e fazer essa melhora, que querendo ou não é uma melhora diária, né? A gente tem que ter essa percepção diariamente das pessoas que precisa ser feito esse trabalho, que precisa ser feito um shadowing, que precisa ser feito esse roleplay, para entender aonde elas estão errando e automaticamente fazer essa melhora em cima do resultado. Hoje eu tenho tempo para minha família, né? Hoje eu consigo fazer academia. Eu estou conseguindo treinar, para você ter ideia. Que coisa que, assim, eu nem pensava antes em fazer, porque eu sabia que eu não ia ter tempo, e eu não ia ter nem paciência para isso. Hoje eu estou conseguindo fazer, sabe? Nossa, tá incrível, assim. A melhora do meu tempo foi sensacional. Hoje, a nossa meta base é 22,5. O único consultor que eu tenho hoje, o único liderado que eu tenho hoje, que eu estou pedindo para ele menos que o 22,5, foi uma funcionária que entrou há 2 meses atrás. Que os outros já estão, assim, nessa linha, sabe, de melhora, acima dos 22,5. Os 4 consultores que eu tenho, né, que antes eles não batiam uma meta, né, eles meio que capengavam, digamos assim, para conseguir chegar num númerozinho ali que fosse interessante para eles, e não, de fato, para uma equipe num todo. Hoje, essas pessoas, esses 4 liderados que eu tenho, eles conseguem chegar aí na casa dos 20 mil a 25 mil vendidos aí, graças ao método que a gente vem aplicando aí com excelência. E agora eles estão batendo meta, né? Agora esses liderados, eles vêm batendo meta. Devido à melhora do meu tempo, a melhora ali da direção, né, dos consultores, de quem que a gente consegue melhorar, de quem que a gente consegue elevar o número, acerta nisso, acerta naquilo. Uma semana antes de acabar o mês, a gente já tinha estourado a meta, digamos assim, uma meta de 360 mil, a gente conseguiu chegar em 386 mil, uma semana antes de acabar o mês. E na última semana, a gente conseguiu vender 80 mil e chegamos aí a 447 mil. O recorde da empresa também da nossa equipe, que foi 5 mil a mais, aliás. Então, assim, a gente estava correndo bastante para conseguir acertar esse recorde, mas devido a vendas, né? Então a gente acaba correndo ali e tudo mais.
mas conseguimos alcançar um número assim extraordinário que nenhuma das equipes chegou ainda. Então, a gente está no segundo lugar de um recorde de primeiro somos nós, segundo somos nós de novo. Antes do método, o Cannon era o cara que vivia correndo atrás do rabo. Na primeira semana eu já estava exausto. Na segunda semana eu estava querendo me quebrar inteiro. E assim, era assim o mês inteiro, sabe? Cansativo, exausto. Era cada virada de mês eu pensava, meu Deus, de novo meta, zerou. Hoje em dia, após todos os ensinamentos aí, todo o aprendizado do método da Cami, eu finalizo o mês leve, que a gente começou esse mês agora, nossa, tranquilíssimo, assim, não é mais algo que me pesa, muito pelo contrário, é algo que me eleva. Assim, agora a gente tem tempo para conseguir alcançar novos recordes. Então, graças também ao deal que foi feito, então agora você tem a chance de diminuir o tempo do deal que a gente fez. Então, tem uma série, sabe, todo o método, assim, foi muito, no meu caso, foi muito bem aproveitado. E estou recebendo aí o plantio disso dia após dia. Vou falar para vocês. O método da Cami, ele conseguiu a melhora do meu tempo assim em 500%. A verdade é essa. Então, se você viu ali a chamada da live, se você viu um story da Cami, se você viu qualquer coisa relacionada ao curso, não perde tempo. Não perde tempo, porque assim, se você perder tempo agora, você não vai conseguir aproveitar seu tempo no restante dos dias. E isso aqui, meu amigo, é a melhor coisa, o melhor curso que eu fiz até hoje, referente à liderança, foi o método da Cami. O pessoal da minha equipe, eu tenho eles muito fechado comigo, porque antes do método, eles já eram todo esse fechamento. Só que assim, quando eu falei para eles, olha, eu estou fazendo um curso, esse curso não é única e exclusivamente uma melhora minha, é uma melhora nossa, né? Eu lidero vocês, então automaticamente a minha melhora é a melhora de vocês. Eu preciso que vocês fechem comigo assim como vocês já fecham, só que eu vou precisar muito mais do comprometimento de vocês a partir de agora. E assim, foi o verdadeiro ninguém solta a mão de ninguém, tamo junto e vamos para cima, e um ajudando o outro. Eu falo, gente, eu preciso resolver algo, não posso ficar aí agora, estou numa reunião aqui com a gerência, eu preciso que vocês continuem correndo. Continua normal e segue o baile, sabe? Não precisa do Cannon ali o tempo todo. E, vamos empurrando, sabe? Isso, além de eu ter criado uma grande responsabilidade, maior ainda, né? Todo esse entendimento, eles também abraçaram isso para eles e estão correndo muito mais comigo. Então, hoje eu tenho um ajuda muito maior do que eu tinha antes. Vendo o meu lado, essa parte do ajuda que eu estou falando para você, eu vejo nas equipes, mas eu não vejo tanto quanto na minha equipe, porque a minha equipe é uma equipe muito individualista. Todos eles são mega individualistas. Só que depois do método, depois do curso, tudo que eu aprendi, que eu venho aplicando para eles, e as pessoas que eu vejo que querem crescer, assim como eu, porque quando eu entrei aqui, eu também era um vendedor. E assim, com todo o esforço que eu, antes mesmo de conhecer a Cami, com todo o esforço, com todo o suor, porque querendo ou não, o esforço que eu tinha antes do método, não que o método tenha tirado esse esforço, não é isso. É que eu não tinha tempo. Então eu não conseguia dividir o meu tempo para conseguir melhorar o Cannon. E aí, quando eu assumi essa equipe, quando eu consegui criar essa equipe, eu vi que eles eram muito individualistas e assim, fomos pegando uma intimidade um ao outro, né? E hoje eu vendo que a equipe se ajuda, eles meio que perderam essa individualidade e eles estão criando um laço assim. E tudo isso após o que eu venho aplicando depois do método, depois do curso. Então é muito visual isso, é muito presente para mim como que o Cannon era antes e como que o Cannon é hoje. Como que a equipe era antes e como a equipe é hoje. Tudo isso graças ao que eu venho aprendendo no curso. Hoje, o Cannon é um líder de altíssima performance e vou falar, tá para nascer alguém para me derrubar e para diminuir meu resultado, viu? Quem tiver a coragem,
porque tem que ter coragem de fato. Quem tiver a coragem de sair da zona de conforto para elevar o nível, porque aqui a gente está falando de elevar o nível, é com o método Kami.